Bora lá? Bora começar? Vamos, pode gravar. Já tá gravando. Então vamos nessa. Gente, nós vamos apresentar uma aula sobre exame físico, cabeça, pescoço, pele e fândalos. Eu e a Kaline fizemos essa apresentação para a gente lembrar nossos estudos do primeiro período para as provas do OSCE. Bem, o que consiste o exame físico? Ele vai ter técnicas de inspeção, palpação, percussão e ausculta. Isso em todos os exames físicos. Só que a gente vai focar em cabeça, pescoço, pele e fândalos. Então, nós não vamos utilizar a percussão. Vamos utilizar a inspeção estática, dinâmica, palpação. E a ausculta, a gente vai... No ósseo, nós utilizamos somente para aferição da pressão, a pressão sistólica e diastólica. A gente usou o estetoscópio para poder aferir a pressão, junto com o... Ih, sumiu. Qual é o nome? Galera, me salva. O... Esfigo. Exatamente, o esfigmonômetro. Aí, quais são as partes do exame físico? Tem a antropometria e sinais vitais. A antropometria, que é as medidas do paciente, que vão indicar diversas condições. Tem a medida do perímetro encefálico, tem a medida, por exemplo, do abdômen, sinais vitais, se o paciente, quanto que está a ferição da pressão arterial do paciente, também consiste em sinais vitais. Tem a ectoscopia e o exame físico especial dos diversos aparelhos. Bem, começando pela cabeça, do exame físico da cabeça, nós verificamos o tamanho, a posição em movimentos, a superfície couro cabeludo, o exame geral da face, o exame dos olhos, do nariz, da cavidade bucal e ouvido. A gente sempre vai utilizar a inspeção estática, a dinâmica e a palpação. Sempre começa pela inspeção e depois vem a palpação. Nunca muda essa ordem, para a gente não errar, lá na hora a gente fazer o exame do paciente. Continuando ainda no assunto da cabeça. Bem, através da inspeção estática e dinâmica, no caso, quando se trata de microcefalia e macrocefalia, como que eu vou dar um laudo dizendo que a criança possui microcefalia? Através da aferição do perímetro encefálico. Dependendo do perímetro encefálico, eu posso falar que o paciente tem uma microcefalia ou uma microcefalia grave. Isso tem uma tabela com as medidas. Ou a macrocefalia. Ela vai... essa aferição vai indicar se o bebê tem uma macrocefalia. Existem outros formatos de crânio. Existem outros formatos. A turricefalia, a escafocefalia, a dolicocefalia, a brachiocefalia, a plagiocefalia. A brachiocefalia, ou melhor, a plagiocefalia ocorre quando o bebê ele passa muito tempo deitado com a barriga voltada para cima. Aí pode alterar o formato do crânio do bebê, mas não é uma condição que vai causar patologia, mas vai alterar o formato do crânio do bebê. Ó, ela é mais perceptível quando se olha a cabeça do bebê por cima, a plagiocefalia. A brachiocefalia, o crânio do bebê vai ser mais largo, vai ter esse formato mais largo, uma maior largura. E a dolicocefalia, ele vai ser menos enlargado, vai ter um formato menos enlargado. Ainda na inspeção estática, é possível perceber se o bebê tem certos desvios. Só de olhar
através da inspeção estática, se ele tem movimentos, tiques, tremores, não é necessário fazer a inspeção dinâmica. Ainda também na inspeção, nós podemos verificar a fontanela do bebê. O que é fontanela? É uma região do crânio que ainda não se fechou. Ela vai se fechar entre os 9 a 18 meses de vida do bebê. Ela permanece aberta por conta para facilitar o parto, que o crânio do bebê ele vai ter uma maior plasticidade enquanto essa fontanela estiver aberta. E aí, nessa inspeção é verificado como é que está a fontanela do bebê. E aproveita-se e verifica o couro cabeludo. Por exemplo, a higiene do couro cabeludo, se há presença de parasitas, piolhos, por exemplo. Então, agora começando ainda no exame físico da cabeça, existe a rinoscopia. Para realizar a rinoscopia, existe o rinoscópio, que nós temos que utilizar. Nós temos que pedir licença ao paciente. No exame físico, não podemos esquecer que sempre nós temos que nos apresentar, sempre nós temos que fazer o paciente se sentir confortável. Nós temos que pedir licença, se apresentar, sempre a questão da biossegurança. A gente convida o paciente para ir sentar na maca, para a gente poder visualizar melhor. A gente, com nossa mão dominante, nós iremos pegar o rinoscópio, fechar o rinoscópio, colocar no nariz do paciente, e aí nós abrimos o rinoscópio. Nós iremos verificar como está essa mucosa do nariz do paciente. Nós vamos verificar como é que está a mucosa. Se ela está inflamada, por exemplo, se tem rubor, se ela está ruborizada. A gente vai verificar diversas como está cada parte do nariz. Então, a gente usa a mão dominante, a outra, a gente pode levantar um pouco o nariz do paciente. Ou seja, quando a gente verificar como está a mucosa do nariz, o que eu faço? Eu fecho completamente o rinoscópio e puxo, ou eu fecho um pouquinho e vou tirando devagar? Alguém sabe me responder? Alguém pode me responder? Kaline! E Kaline, Não fecha. não fecha. Se fechar, vai arrancar os pelos do paciente, vai doer, ele vai processar a gente. Ele vai ter uma depilação do nariz. Então, a gente fecha devagar o rinoscópio e vai puxando devagar. Agora, após finalizar o exame das fossas nasais, que a gente verificou se está inflamado, outro exame físico, ainda na parte da cabeça, é a inspeção do pavilhão auricular. E também a gente inspeciona os linfonodos retroauriculares, que ficam nessa posição aqui. E a gente também usa o otoscópio para poder verificar como está essa membrana timpânica do paciente. Esse é o exame otológico. Então, como é que pode estar essa membrana timpânica? Ela pode estar opaca, pode estar perfurada, pode ser que o trígono luminoso esteja múltiplo e pode estar hiperemiada. A gente utilizando o otoscópio é um exemplo de uma membrana timpânica saudável. Ela não está perfurada, ela não está hiperemiada, o trígono luminoso está ok. Então, essa é uma membrana timpânica saudável. Essa, nós conseguimos ver que ela está um exemplo de membrana timpânica perfurada. O tímpano do paciente foi perfurado. Às vezes a pessoa utilizou um cotonete, às vezes ela enfiou um lápis no ouvido, uma criança, pode ocasionar essa perfuração na membrana timpânica. A gente, através da otoscopia, pode verificar corpos estranhos.
É possível. Isso aqui, alguém sabe o que é isso? Não. E isso aí tá a cara de ser um grafite do lápis que a criança enfiou no ouvido e ficou lá, na membrana tipânica e causou perfuração. Do outro lado, tá com cara de ser um inseto que também entrou no ouvido do paciente. Isso essa é a otoscopia. A gente tem que lembrar, no caso, a gente está usando o otoscópio para verificar a membrana tipânica. Qual é a dica para fazer da forma correta? Lá no ósseo a gente viu que, por exemplo, a gente vai avaliar o ouvido direito do paciente, então a gente vai pegar o otoscópio com a mão direita. A outra mão serve para segurar o ouvido do paciente e a gente olhar. Porque se fosse o contrário, a gente pegando o otoscópio, verificando o ouvido direito com o otoscópio na mão esquerda, a gente ia colocar a axila na cara do paciente, iria processar a gente também. Aí o macete era utilizar o ouvido direito, o otoscópio na mão direita, verificar o ouvido esquerdo do paciente, o otoscópio na mão esquerda. Avaliação das pupilas. As pupilas, a gente utiliza uma lanterna e podemos verificar se elas são fotorreagentes, porque elas reagiram à luz da lanterna, se elas estão em miose ou midríase, ou estão isocóricas, que são formatos, são os mesmos formatos, isocóricas. Deixa eu ver se eu coloquei alguma imagem. Isocórica, as duas pupilas estão do mesmo tamanho, mióticas, estão menores, midríaticas, estão maiores, anisocóricas, uma está menor do que a outra. A gente avalia a pupila com a lanterna. O exame físico, essa foi a parte do exame físico da cabeça. Depois vem do pescoço. O formato do pescoço é geralmente cilíndrico. Vai ter um contorno regular, sem abaulamentos ou retrações. E a mobilidade deve ser livre e indolor. O paciente, quando está com dor no pescoço, geralmente ele já vai chegar no consultório reclamando que está doendo o pescoço. Mas a gente tem que avaliar mesmo assim. A gente vai, como sempre, vai sempre começar com a inspeção estática e depois começa a inspeção dinâmica. Então, como é que é a avaliação do pescoço? A gente deve se posicionar atrás ou à frente do paciente. Com detalhe, à frente do paciente, a gente vai pedir para o paciente ir na maca. Se for atrás, o paciente vai estar sentado na cadeira. A gente nunca pode, o paciente sentado na cadeira, avaliar o pescoço na frente do paciente. Se a gente ficar na frente do paciente, sentado na cadeira, é muito desconfortável para o paciente. Não sei se vocês lembram do professor Marcelo explicando que é desconfortável você fazer o exame do pescoço na frente do paciente, ele sentado na cadeira. De preferência, a gente pega a cadeira, coloca na frente do espelho, para o paciente se sentir confortável, sempre pedindo licença. E quanto à maca também, pedir para o paciente, o senhor poderia ir na maca para podemos avaliar como está o seu pescoço? Então, a gente explica o procedimento ao paciente, posicionar o paciente com a cabeça erguida, expondo o pescoço por completo. A gente pode pedir para o paciente, ainda no caso, na inspeção estática, a gente já avalia como é que está o pescoço do paciente, como que é a inspeção dinâmica para avaliar o pescoço. A gente pede para o paciente, coloca o seu queixo no peito, agora vira o seu queixo para a esquerda, agora vira o pescoço para a direita, olha para cima e pergunta, o senhor está sentindo dor? Aí, quando pede para o paciente fazer essa movimentação, é inspeção dinâmica. A gente vai isso aqui ainda no caso inspeção dinâmica, ou melhor, inspeção estática, a gente vai verificar se tem um aumento da tireoide, ou melhor, essa inspeção, na verdade, é a inspeção
Ou melhor, que é porque ainda não entrou na palpação, ainda estamos na inspeção. A gente já verifica a olho nu se há um aumento de volume. Já é possível verificar quando a pessoa está com aumento da tireoide, o pescoço fica maior mesmo, a olho nu. Também os linfonodos também ficam com um tamanho maior. Pois é. A mobilidade, justamente se o paciente consegue rotacionar o pescoço, se ele sentir dor. A gente, na inspeção estática, a gente verifica se há inflamação, edema, calor, dor e rubor. O rubor, o nome rubor vem da cor vermelha, rubra. Se tiver vermelho, é rubor. Calor, para a gente verificar se está calor, a gente pode usar o dorso da mão e tocar na região. O edema, ele está com o volume aqui maior, o paciente sentiu dor, perda de função. Porque essa região, o paciente não consegue movimentar o dedo. Já é o pior estágio que pode acontecer é perda de função. A gente pede para o paciente, levante o braço. Ele, doutor, eu não consigo, porque foi perdida a função. É o pior estágio que pode ter, no caso, depois de todos desses sintomas. Então, os linfonodos. Qual é a função dos linfonodos? A gente viu em imunologia que eles são responsáveis pela captação antigênica de proteínas de vírus, bactérias e células neoplásicas que migram pelo sistema linfático. Os linfonodos têm um tamanho de 0,5 a 1 centímetro, os linfonodos que estão na região cervical, e 2,5 centímetros na região inguinal. O que a gente vai analisar? Justamente é o tamanho, se eles estão maiores, porque esses linfonodos ficam maiores, uma resposta imunológica, porque começa a maior produção de linfócitos, a consistência, na palpação a gente vai verificando. A mobilidade, também a gente analisa o estado da pele, que a Kalinde vai explicar melhor. Como que é a técnica do exame? O pescoço do paciente tem que estar exposto, a gente palpa o linfonodo, a gente, como estava explicando, a gente pode se posicionar atrás do paciente, ele sentado na cadeira, ou à frente do paciente, utilizando as polpas digitais. A gente pede para o paciente ir para a maca e faz essa palpação utilizando as polpas digitais. O que é normal dos linfonodos, o estado normal dos linfonodos? A consistência amolecida, o paciente não vai reclamar de dor quando a gente palpa, e também, quando a gente palpa, normalmente a gente não consegue sentir os linfonodos, a gente só vai sentir quando eles estiverem nesse processo de... Quando o paciente está passando por algum processo inflamatório, eles aumentam de tamanho. Aí os linfonodos se tornam palpáveis. Aí aqui também é o tamanho do linfonodo. Ele, em estado normal, ele é menor que 1 centímetro cervical e inguinal. Ainda no exame de pescoço, a gente, para verificar a tireoide, a gente tem que saber a localização dela. Ela fica localizada na parte anterior ao pescoço, nessa parte da frente. Ela possui um lobo direito e um esquerdo com aproximadamente 5 centímetros de comprimento, unidos pelo istmo da tireoide. Primeiro, a gente vai fazer a palpação, por exemplo, pedimos para o paciente sentado na cadeira, começamos a palpar utilizando as polpas digitais. A gente identifica a cartilagem cricoide, a gente pode pedir para o paciente fazer uma hiperextensão leve, a gente pede para o paciente olhar para cima, para a gente facilitar na nossa palpação. A gente observa o contorno e simetria e a gente solicita para o paciente deglutir. Quando a gente deglute, faz essa movimentação e fica mais fácil a palpação.
a gente realmente solicita para o paciente fazer uma deglutição. Essa é a técnica de Kervan, quando a gente fica atrás do paciente e faz essa palpação, buscando um aumento da tireoide. Agora, a Kaline vai apresentar com mais detalhes o exame físico da pele e de Fanners. Tá, eu vou só compartilhar aqui meu slide para eu ter um melhor controle, tá? Só um momento. Certo. Existem 2 testes ainda, tem testes específicos para pescoço. Eu esqueci de colocar no slide. Tem um teste de Spullin, que o médico pede ao paciente, no caso o paciente vai estar sentado na cadeira, e o médico empurra para baixo a cabeça do paciente para saber se tem uma compressão no nervo. Aí o médico vai perguntar se o paciente se sentiu dor. Vocês estão conseguindo olhar? Ah, desculpa. É só esse teste de Spullin e a manobra de distração. Se o paciente sentir dor, ele vai. É uma possível hernia de disco. A manobra de distração, o médico vai. O paciente sentado na cadeira, o médico vai puxar o pescoço do paciente. E aí o paciente, no caso, pergunta novamente se ele sentiu dor. E se ele sentir dor, o problema é muscular. E se ele sentir que a dor melhorou, é uma provável hernia de disco. São 2 testes específicos de pescoço. O teste de Spullin e a manobra de distração. Pronto, Kalina, era só isso mesmo. Tá. Dá para todo mundo me ouvir bacana, né? Dá sim. Beleza. Então, eu vou dar continuidade ao tema de pele e fâneros. E fâneros geralmente são as unhas, pelos, glândulas e afim. Esse tipo de exame todo médico deve realizar, sendo diferente da anamnese dermatológica e o exame físico dermatológico especializado. E nesse exame de pele e fâneros, o médico ou estudante, ele vai utilizar das técnicas de inspeção e a palpação. E nós vamos iniciar comentando a respeito da coloração. Nesse caso, a gente usa a inspeção para avaliar a coloração. E eu coloquei 2 casos, né, que é o normocorado, onde o paciente ele tem uma conjuntiva normal, avermelhada, que é uma presença, né, da quantidade de hemoglobina ali nos capilares mais superficiais do olho do paciente, e tem o hipocorado, que é avaliado a mucosa desse paciente, visto que está esbranquiçado e geralmente é causado pela anemia. Tem o hipercorado, que foi o que acredito que Arthur comentou sobre isso, que geralmente é causado por reações alérgicas, irritação e inflamação. É um dos sinais da inflamação, né? Que é aquela hiperemia da pele. Aí tem também, a respeito ainda de coloração, tem o ictérico e o anictérico. E o ictérico, né, é a pessoa que apresenta essa pele amarelada devido ao aumento da bilirrubina no sangue. Esse sinal da icterícia, ele geralmente está presente nos olhos e na mucosa da boca. E a icterícia, ela não está necessariamente associada a esse excesso de bilirrubina no sangue. Ela pode estar relacionada com hepatites infecciosas, hepatopatia alcoólica e medicamentosa, leptospirose e malária. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado a respeito da icterícia é porque algumas pessoas que consomem, por exemplo, muitos alimentos que têm carotenoide, elas apresentam essa pele, podem apresentar, né, essa pele um pouco mais amarelada. E a anamnese é importante nesses casos.
Aí temos o cianótico e o acianótico, que é causado pela má perfusão sanguínea na periferia, ou um acúmulo venoso, no caso aí da cianose central, que é como aparece nesse bebê, que está relacionado a uma má oxigenação pulmonar, cardíaca ou baixa hemoglobina. E nos casos da cianose periférica, que está relacionado com a compressão, por exemplo, dos dedos, ou quando a pessoa está exposta ao frio. E, por último, a respeito de coloração, tem o bronzeamento. Nesse caso, o bronzeamento ele está associado a essa defesa natural do organismo à alta incidência solar, que, para proteger essa pele, o corpo produz bastante melanina, para que essa pele ela não sofra com as radiações ultravioletas do sol. Textura. Nessa etapa, a gente observa a disposição dos elementos da pele. E sempre é importante avaliar a superfície. E no exame físico da textura, a gente vai usar a inspeção e a palpação, principalmente deslizando as polpas digitais ao longo da pele da pessoa, não somente do rosto, mas da pele do corpo todo. E a respeito de textura, a gente vai ter alguns aspectos, né? Que é a textura normal, que são os poros finos, é uma pele que tem uma boa circulação, é uma pele com a textura aveludada, suave e lisa. Geralmente, essa pele normal, essa pele de textura normal, ela tem um frescor uniforme, uma cor rosada, né? No caso de pardos claros e pessoas brancas, e um bronzeado no caso das pessoas pardos mais escuros e negros. Geralmente não tem manchas, a textura normal, e não tem propensão à sensibilidade. Uma pele áspera é um estado que pode ser sinal de várias condições, que vão desde o ressecamento até doenças como dermatite atópica. E, assim, em geral, nos referimos à pele áspera como aquela em que a superfície está extremamente seca, desidratada, e normalmente a pele áspera, ela tende a descamar bastante, como foi a imagem aí que eu trouxe para vocês. E existe outro tipo de pele, né, que é a pele enrugada, que é típica do envelhecimento, onde se perde bastante a elasticidade e devido à perda do colágeno no corpo ao longo dos anos. Umidade, né? Umidade, o estudante, o médico, o enfermeiro, ele se usa da inspeção e palpação. No caso da palpação, se usa, dependendo ali do tipo de avaliação da umidade, a gente utiliza ou a polpa digital ou a palpa da mão, para ter a sensação tátil. Uma umidade normal é aquela umidade que possui um teor de hidratação equilibrado. Já a umidade, uma umidade mais baixa, ela leva à secura da pele. E a pele seca é uma pele assim que possui características muito específicas, como descamação, coceira, aparência sem vício e luminosidade, um aspecto assim esbranquiçado, aquela sensação de repuxamento, ardor, sensibilidade. Também tem manchas vermelhas e essa textura assim de como se estivesse escamando. E nos casos graves, uma pele seca, ela pode até apresentar feridas. E tem um outro extremo, né, que é essa pele sudoreica, ou uma pele sudorenta. E geralmente está relacionado à febre, à ansiedade, a hipertiroidismo e doenças neoplásicas ou alterações hormonais. Agora, em relação à espessura, nesse exame físico da espessura, a gente utiliza o dedo polegar indicador para fazer uma pinça na pele, pode ser no antebraço, no tórax e no abdômen. E pode-se ter 3 tipos de espessura, que é a espessura normal, e essa espessura normal, ela vai variar de 0,04 a 1,5 milímetros. Tem a pele atrófica, que é, assim,
eu acredito que seja bastante comum em peles que sofreram algum processo cirúrgico, né? Que é o que eu mais vejo assim. Mas, enfim, pode ter outros casos. Mas esse tipo de pele atrófica, geralmente o desenvolvimento do tecido, ele tem uma aparência afundada em relação à região circundante. E tem o outro caso, né, que é a pele hipertrófica ou espessa, que é devido a uma produção exagerada de colágeno e faz com que essa pele ela fica protuberante, ultrapassando esses limites do ferimento. Tem o Turgot, que é o sinal da pinça, e ele basicamente é para avaliar o estado de hidratação ou desidratação dessa pele. E o exame é feito, claro, com a palpação, né, fazendo uma pinça ali na prega cutânea do indivíduo, e essa prega, ela precisa ser feita e depois que se solta, ser desfeita em menos de 2 segundos. Caso fique um pouco mais, já é indicativo de que a pessoa, caso ela não esteja envelhecida, né, também, que ela está desidratada. Temos também a elasticidade, que é a capacidade do tegumento de se estender quando tracionado. E a técnica usada para avaliar a elasticidade é pinçar a pele, tracionar essa pele e soltar. E essa elasticidade pode ser normal, ela pode ser aumentada, ou seja, uma pele hiperelástica, e nesses casos, geralmente estão presentes em patologias onde há fragmentação das fibras elásticas, que perdem essa função normal de retrair a pele, por isso ela fica extremamente elástica. Também tem a pele com a elasticidade diminuída, que é a hipoelástica, onde há perda e diminuição da produção do colágeno e da elastina, que é causado, por exemplo, por uma pessoa que está desidratada, ou sedentária, ou um fumante que fuma há muito tempo. Existem alguns casos de câncer que também causam essa hipoelasticidade. Temos a mobilidade, que é a capacidade dessa pele, né, ou a capacidade dessa pele se movimentar em planos profundos, e na avaliação da mobilidade, o médico, ou o estudante de medicina, no caso, ele, pela palpação, ele coloca as mãos sobre o paciente e desliza essa mão em várias direções. E aí a mobilidade pode estar normal, diminuída ou ausente, e também aumentada. Tem-se a temperatura, que usa-se a palpa, que palpa-se com a face dorsal das mãos ou dos dedos e compara-se essa temperatura a outras regiões homólogas do corpo. Por exemplo, no caso da foto, a pessoa está avaliando a temperatura, por exemplo, do braço esquerdo. Então, ela vai e compara com o braço direito. E a temperatura normal, como a gente sabe, está em torno de 36 a 37. Uma temperatura diminuída já está abaixo de 36 graus, que a gente conhece por hipotermia. E a temperatura aumentada está acima de 37 graus, que é hipertermia. Também temos a sensibilidade térmica dolorosa e tátil, que são realizados em pacientes que estão com suspeita de alguma patologia neuropática ou anormalidade de função sensorial. E no nosso caso é bastante comum ver esses testes em pacientes que estão com suspeita de hanseníase. E para se fazer essa avaliação, esse exame físico, é necessário que a gente tenha cuidado com algumas etapas. Primeiro, assim, a gente precisa orientar o paciente a respeito do teste, depois a gente precisa demonstrar o teste, seja térmico, doloroso ou tátil, em áreas que estão saudáveis, para garantir que o paciente entenda quanto à sensação e o toque desses materiais. Depois a gente vai pedir que o paciente feche os olhos, e aí então a gente vai iniciar esses testes na área normal primeiro, e depois a gente vai para a área suspeita. E permanecer assim, comparando as respostas entre a área suspeita e a área saudável, né? E avaliando. Depois disso, a gente vai perceber
o que o paciente vai falando ao longo desse exame. Se tá quente, ou se ele sentiu, ou se ele não fez nenhuma reação ao ser tocada. E então a gente vai anotando as conclusões do que a gente viu durante o exame. E, por exemplo, esse exame ele deve ser realizado em todas as lesões, ou em alguma área que está com alguma suspeita de déficit sensitivo. E a avaliação térmica, né? A avaliação térmica, o material utilizado são 2 tubos de ensaio com água natural e a lamparina com álcool para que eu aqueça um dos tubos de ensaio. E esse teste é feito no dorso da mão e eu sempre oriento o paciente que ele feche os olhos e depois realiza o teste. O teste doloroso, eu uso alfinete e uma pinça, como se fosse um porta-agulha. E eu oriento o paciente, demonstro, né, o toque da ponta e da cabeça e vou fazendo os testes, ver se ele vai sentindo ou não. Também tem o tátil, né, que eu uso, por exemplo, algodão e vou passando no paciente ali nas partes sã e também nas partes lesadas ou em alguma mancha suspeita. E temos as unhas. Uma unha normal, né, saudável, ela tem que ter uma curvatura lateral discreta e essa superfície ela precisa ser lisa. O formato da implantação da unha precisa ter um ângulo menor que 160 graus. Ter uma espessura e consistência firme, ser brilhante e uma coloração que chega a ser um pouco rosada avermelhada. E aí a gente tem algumas patologias relacionadas à unha. E eu trouxe essas 4, né? Algumas alterações que a gente pode ver. Primeiro é essa unha em vidro de relógio, que está relacionada com cardiopatias e doenças pulmonares. Também temos as unhas distróficas, que está associada a casos de micose e doenças de Darier. Tem as coiloníqueas, que é essa unha com formato como se fosse de formato de colher, que está geralmente ela está ligada com doença cardiovascular e anemia. E as leuconíqueas, que são essas faixinhas brancas que de vez em quando aparecem nas unhas. E está bastante relacionada com batida, compressão, algum trauma que essa unha sofreu. E, por fim, nós temos os pelos, a avaliação dos pelos. E na avaliação dos pelos, é preciso a gente ficar atento a alguns aspectos que o pelo do paciente vai demonstrar, né? Que é a implantação, a coloração, fazer uma inspeção desse couro cabeludo, se tem descamação, se tem lesão, se existem alguns parasitas nesse couro cabeludo. E temos 3 patologias relacionadas ao pelo. Essa é a primeira, é a hipertricose, que é um crescimento aumentado de pelos que, no caso, deveriam ser pelos finos e pequenos, e acabam ficando muito grandes e volumosos. No caso do slide, a gente vê a pele desse senhor, que tem bastante pelo no rosto, que é devido a essa hipertricose. Tem o hirsutismo, que é um crescimento de pelos nas mulheres em áreas que deveriam ser normais para homens. E essa patologia, ela está associada geralmente a mulheres que possuem algum tipo de desequilíbrio hormonal, né? No caso, é comum em mulheres em idade fértil e também na menopausa. E, por fim, tem a alopécia, que é a perda de pelos, normalmente no couro cabeludo, mas também pode acontecer em algumas outras regiões corporais. E a alopécia, ela está muito associada à ansiedade, pode estar também associado a algum tipo de câncer, por exemplo, pessoas que estão passando por tratamento quimioterápico, geralmente também tem essa alopécia. E é isso, pessoal. Obrigada.